Se eu fosse para uma ilha deserta, quais livros de filosofia eu levaria comigo? Essa é uma grande pergunta e eu pretendo responder nesse vídeo. Então já deixa a sua curtida para apoiar o canal e vamos nessa! Não pode ser uma lista muito grande, senão não tem graça. É um exercício mental. Qual é o critério que você usaria? Comente aí nos comentários. O primeiro livro que eu colocaria na minha pequena mochila seria esse daqui, A República de Platão, que é simplesmente um dos maiores livros da história da filosofia. É um livro basilar, um livro que funda, junto com outros diálogos de Platão, a metafísica ocidental, a tradição de mais de 2000 anos, que nos guiou até mais ou menos ali o século XIX, a virada com Nietzsche e outros pensadores que vão ser os maiores críticos da metafísica. A República, no entanto, é um livro sobre diversos outros temas que você encontra nos outros diálogos e é a principal obra de Platão. É nele que a gente encontra a sua alegoria da caverna, a alegoria principal, central do seu pensamento, a mais famosa metáfora da filosofia, a metáfora que descreve o que para ele é o processo do filósofo, o processo de busca pelo conhecimento, né? A forma como ele descreve isso como uma iluminação involuntária, uma saída da caverna, é uma difícil percepção do que está acontecendo no começo, uma resistência às informações novas em prol das crenças antigas, né, de que o que estava na parede, que eram sombras, era a realidade. Todo mundo que é fanático, é dogmático, resiste ao conhecimento num primeiro momento, por isso que a gente vê pessoas como terraplanistas, esse tipo de coisa não é a de hoje que existe. A República é um livro que é fundamentalmente sobre educação e sobre política. É nele que Platão vai apresentar a sua ideia da cidade, da sociedade ideal, da qual famosamente ele expulsa os poetas, como eu já comentei em outros vídeos. E a ideia do filósofo rei, do rei se tornar filósofo, toda a sua hierarquia, né, toda a sua definição das funções sociais, é uma das obras que mais influenciou quase todas as outras grandes obras que a gente teve de lá para cá. Contém apontamentos para diversos outros temas explorados por Platão, como a epistemologia, como a questão da arte, como a questão da política e educação, eu falei que são centrais, mas também a imortalidade da alma, a ontologia e por aí vai. Então é um livro que daria para enxergar diferentes assuntos cada vez que eu lesse nessa ilha. O segundo livro que eu colocaria é A Crítica da Faculdade de Julgar, ou A Terceira Crítica do Immanuel Kant, que foi um filósofo que buscou fundamentar a razão, né, para se tornar uma ciência no iluminismo, fundamentar a filosofia para que ela pudesse ser considerada uma ciência, impondo limites para o saber metafísico. E na sua terceira crítica, ele se preocupa com a estética e a finalidade, a teleologia, né? O que a gente pode esperar das coisas da natureza, das sensações? Qual é o propósito da natureza? Existe uma finalidade? Então, é uma obra que se estrutura em duas partes. A que me interessa mais é a estética. Inclusive, em uma determinada parte, ele se pergunta, será que se um homem estivesse em uma ilha deserta, ele se daria o trabalho de construir um castelo? Porque não vai ter ninguém para mostrar esse castelo, ele não vai receber visitas, então ele vai se dar o trabalho de se preocupar com a estética? Então, essa é uma questão muito interessante para refletir, né? Será que nessa ilha eu construiria um palácio, eu construiria um mundo para mim mesmo? Ou será que eu simplesmente não ia mais me importar com a aparência, com as questões de estilo, gosto, e ao mesmo tempo eu teria muito tempo livre para explorar as sensações, para explorar as aparências da natureza, as árvores, a areia, o mar. Então é uma experiência muito marcada pela estética, esse isolamento, né? Seria a principal distração. Então uma obra como essas, que é uma obra fundamental, né, norteadora dos rumos da estética moderna do final do século XVIII para cá, né, que vai colocar
o gosto e a beleza como independentes da perfeição, dos conceitos, da lógica, né? Como sendo uma experiência, um prazer desinteressado, um distanciamento, uma contemplação pura da forma, sem conceitos, né? Eu acho que seria uma leitura que eu poderia explorar bastante com o meu tempo. Até porque ele não fala só da beleza, ele também fala do sublime, né? Que poderia ter vulcões nessa ilha, poderia ter rochedos, enfim, outros elementos que não são classificados como belos. E, além disso, ele também vai falar da questão do gosto, da questão das obras de arte, das ideias estéticas, do gênio e da finalidade, né? Então, seria uma obra muito oportuna para se levar comigo. Você quer aprender filosofia e como utilizá-la em sua vida? Não importa quem você seja e com o que você trabalhe, você pode se beneficiar das grandes ideias da história sem precisar fazer uma graduação ou uma especialização em filosofia. O curso online Grandes Temas da Filosofia te apresenta em 8 aulas breves e didáticas aos maiores filósofos que já existiram e suas ideias sobre liberdade, felicidade, amor, morte, conhecimento, entre outros grandes temas da experiência humana. Conheça e garanta o nosso curso que vai te fornecer uma base filosófica e uma bagagem para a vida toda. A terceira é Assim Falou Zaratustra, de Friedrich Nietzsche, que é uma obra muito importante para mim, é uma obra que, de certa forma, né, não foi exatamente a primeira, mas foi uma das primeiras, foi a primeira que me marcou mais profundamente e que me trouxe para a filosofia, porque eu simplesmente não conseguia largar esse livro e os textos do Nietzsche quando eu fui introduzido a eles no começo da minha faculdade, né, de comunicação. E o pensamento nietzschiano, ele desfaz a dualidade, o dualismo do platonismo, né, que colocava o mundo inteligível como superior ao mundo sensível, a alma como superior ao corpo, a ideia como superior à coisa sensível da aparência, a imortalidade da alma como superior à vida. Então, toda essa dualidade que vai se perpetuar ao longo de toda a tradição metafísica é algo que o Nietzsche vai enxergar como muito problemático. Ele vai buscar repositivar a vida e as coisas como elas aparecem do jeito que elas são, numa filosofia não mais da transcendência, mas da imanência. Sem Deus, sem céu, sem inferno, sem paraíso, sem mundo das ideias, pensando a vida como um processo de expansão de forças, e pensando principalmente que é um processo que deve ser afirmado. Então ele vai ter toda uma filosofia da imanência, das aparências, né, que tem uma dimensão muito claramente estética, até porque essa também não é só uma obra de filosofia, é também uma obra de arte, né? É uma espécie de romance, de evangelho, de poesia. Então é uma obra singular e muito densa, muito rica, muito multifacetada, que permitiria diferentes camadas, né? O encontro de diferentes camadas em diferentes leituras. Assim como a possibilidade de eu sempre afirmar a minha experiência na solidão naquela ilha. E de reencontrar as forças, a motivação e a coragem para isso. E por fim, eu levaria, se eu puder levar um quarto livro, Ser e Tempo, de Heidegger, que é uma das obras mais importantes da fenomenologia, uma corrente de pensamento da filosofia contemporânea, que começa no final ali do século XIX com Husserl e ganha seu vigor com a obra de Heidegger, principalmente com Ser e Tempo, que vai ser a obra principal do século XX no mundo da filosofia, que vai buscar repensar a questão do ser, né? Vai se afastar com Nietzsche do dualismo platônico, platonista, metafísico, e vai buscar repensar a nossa relação com o mundo não como uma relação de sujeito e objeto, né? Como o sujeito kantiano que representa o mundo. Não. Na verdade, nós estamos imersos numa teia de experiências complexas que são fenômenos, né? E o nosso mundo, ele é um mundo que é além do mundo físico, que não é um objeto, é um mundo que envolve relações, é um mundo de aparições e de relações.
Então, o projeto do Heidegger aqui é redirecionar a filosofia a partir da ótica fenomenológica de investigação, que já se afirma como um projeto não metafísico, não dualista. Então, é basicamente a base, o ponto de partida contemporânea, a partir do qual vão se desdobrar o existencialismo, o pós-estruturalismo, a obra da Hannah Arendt e muitas outras. Então, seria interessante também pensar as questões da existência enquanto eu estivesse nessa ilha e encontrando sentido para a minha experiência com a ajuda do pensamento heideggeriano que buscou, nesse primeiro momento, mapear o mundo, né? Mapear, a partir da fenomenologia, a experiência humana no mundo. Mas e você? Se você pudesse escolher 4 livros de filosofia, não de outros assuntos, para levar para uma ilha deserta, na qual você habitaria para sempre a partir de então, quais obras você escolheria? Comente aqui embaixo.